No episódio de hoje, a gente recebe o Dr. Rafael Pasqualini de Carvalho, médico gastroenterologista e endoscopista, membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, mestre pela USP Ribeirão e pós-graduado em nutrologia pela Abram. Prazer ter você aqui, Dr. Rafael. Tenho certeza que será uma conversa esclarecedora e trará muita informação de qualidade para quem nos assiste e nos ouve. Eu que agradeço, Lucas. Obrigado pelo convite. Obrigado aí, o pessoal que está nos assistindo. E acho que vai ser muito importante esse assunto hoje, que é um assunto que abrange aí grande parte da população brasileira e mundial. Então, a gente tem muito aí para trocar de experiência sobre isso. Como o Dr. Rafael falou, o assunto de hoje é a obesidade, que a gente vê que até muitos autores chamam que é o mal do século, que vem acontecendo e vem aumentando cada vez mais na população, independente hoje em dia da classe social, independente da situação que a pessoa esteja geográfica. E hoje a gente vai querer conversar sobre o porquê que isso vem aumentando, o que a gente pode usar de métodos para tentar resolver esse problema ou ajudar. E também aqui no nosso podcast, a gente sempre busca trazer pessoas que tragam um conhecimento real, com base científica, porque hoje a gente sabe que a área da saúde, principalmente essa área de emagrecimento, tem muitas falsas verdades, métodos milagrosos, e hoje aqui a gente vai falar sobre o que realmente funciona e pode ser uma boa saída para quem está passando por esse problema. Para começar aqui nossa conversa, Dr. Rafael, como que você classifica a obesidade? Como que tem sido esse aumento na população? Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, antes de tudo, Lucas, a gente precisa entender que a obesidade ela é uma doença crônica, ela é multifatorial e ela é progressiva. E grande parte, como a gente disse no início aí, da população é acometida pelo problema devido a hábitos, falta de atividade física, o sedentarismo, entre outras causas. E sabemos que essa patologia ela já abrange aí cerca de 25 a 30% da população brasileira. E se formos considerar aí a questão do sobrepeso, né, obesidade mais sobrepeso, ou seja, a quantidade de pessoas que estão acima do seu peso ideal, isso pode chegar até 60%. Então, realmente é uma quantidade de pessoas muito grande que estão sofrendo com essa problemática toda. Se a gente pensar no Brasil, aí são mais de 100 milhões de pessoas com obesidade e nós precisamos, né, ter medidas efetivas, medidas duradouras, medidas que realmente impactam na saúde dos pacientes. E é interessante esse ponto, porque se a gente pensa que mais de 60% da população está com obesidade ou sobrepeso, é mais normal, então, você sair na rua, numa amostra aleatória, encontrar pessoas que estão com essa doença crônica do que pessoas, teoricamente, metabolicamente saudáveis. Sim. E isso é uma questão que traz grande preocupação para a área da saúde, né? Na sua experiência no consultório, como que chega esse paciente lá? Quais são as dificuldades que esse paciente tem? Como que é esse perfil que você tem nessa sua experiência prática? Bom, Lucas, a gente já recebe um paciente que geralmente ele já tentou, fez diversos tratamentos, ele já passou por diversos profissionais, ele já tentou dietas milagrosas, medicações, entre outras coisas. Esse paciente ele já chega assim num grau de, vamos dizer, de desespero, já não sabe o que fazer, as consequências já começam a aparecer, como a gordura no fígado, né? Que é a esteatose hepática, alterações cardiovasculares, aumento da pressão arterial, alteração no açúcar sanguíneo, que é a resistência insulínica. Então, esse paciente ele já chega com toda essa problemática para nós. E ele chega também bem desanimado, né? Porque já tentou vários outros tratamentos sem sucesso. E aí nós precisamos resgatar esse paciente, começar do início, obviamente, explicando para ele, né, como que deve ser feito o tratamento para a obesidade, que ele precisa tratar esse problema para sempre, por se tratar de uma doença crônica, nós não podemos parar de nos cuidar em relação a isso. A gente acaba explicando quais são as causas que levam ao ganho de peso, que isso inclui aí, como a gente falou um pouquinho no início, falta de atividade física,
uma dieta inadequada, alterações psicológicas, ansiedade, estresse, depressão, alterações no sono, insônia, alterações aí, vamos dizer, da parte de flora intestinal, deficiências de vitaminas. Então, tudo isso é passado para esse paciente, para ele entender, no final, que o tratamento mesmo, ele é multidisciplinar. Todos nós precisamos de outros profissionais aí que atuam em diversas frentes do tratamento para que a gente consiga um resultado efetivo. E esse paciente, quando ele chega no seu consultório, doutor Rafael, o que você avalia na sua experiência que é a gota d'água, assim, ou que faz ele realmente buscar sair dessa situação? Eu acho que assim, ainda hoje, o que chama muita atenção do paciente ainda é o componente estético, né? Mas nós temos também pacientes que têm dificuldades simples do dia a dia, como amarrar um tênis, um sapato, pentear um cabelo, se vestir, fazer uma higiene pessoal. Então tem pacientes que já chegam nesse ponto também. A gente sabe que o componente estético ainda é muito forte, né? Mas várias causas acabam assim, chamando atenção para esse paciente, né, para acabar nos procurando, para ter uma solução, para ter aí um tratamento mais efetivo. E é interessante porque quando a gente fala de doenças metabólicas, né, que são advindas da obesidade, a maioria são silenciosas, né? Pressão alta, Sim, perfil lipídico alterado, a glicemia, a pessoa não tem algo que necessariamente vai dar uma dor nela, vai dar algum desconforto direto, né? sim, Então, se a pessoa às vezes não está muito preocupada com a aparência, igual você falou que é um dos piores casos, a pessoa vai deixando, né? sim. Vai deixando, vai deixando, vai deixando, até chegar uma hora que realmente complica o quadro, né? Uhum. E, e na sua visão, doutor Rafael, essas pessoas que estão vindo tendo esse ganho de peso, você acredita que o principal causa hoje em dia, pelo que você no consultório, são os hábitos, também tem questões psicológicas, tem questões de rotina? O que você vê que são os principais desafios que as pessoas encontram hoje para manter uma rotina adequada para uma manutenção de peso? Eu acho que a maior dificuldade é realmente mudar o estilo de vida, que eu considero talvez aí a parte mais importante do tratamento da obesidade. Então são pessoas aí, na maioria das vezes sedentárias, né, que usam, tem um uso excessivo aí de telas, muitas vezes são pessoas sobrecarregadas, que trabalham muito, que têm dificuldade de organizar a sua rotina, de ter tempo para procurar um profissional como um nutricionista ou procurar aí uma academia, fazer um treinamento mais adequado. Então eu acho que essa mudança do estilo de vida aí que talvez seja a grande questão que a gente precisa trabalhar bem isso no paciente, porque é isso que vai dar um impacto mais positivo, vai ajudar nos resultados e a longo prazo é o que vai fazer aí esse paciente manter o peso. Quando esse paciente chega ao seu consultório, você observa que ele tem resistência a buscar mudar esses hábitos, essa rotina, ou você vê que as pessoas hoje já têm consciência disso? Na maioria das vezes, quando a gente começa a conversar sobre isso, né, eles têm, né, uma certa vontade, mas o que a gente vê na maioria das vezes é que falta um pouquinho a questão da disciplina, a questão da rotina mesmo. Eu procuro explicar isso para o paciente, né? Não é sempre que a gente tem ali, né, uma vontade de fazer uma atividade física, né? E muitas vezes o que a pessoa precisa desenvolver é mesmo uma rotina, ter horários fixos, eu digo assim, horários inegociáveis né, para se cuidar, para fazer, né, seu treinamento. Então a gente vê um pouco da empolgação inicial, mas vê que os pacientes não conseguem manter rotina, que é o que talvez seja aí uma coisa que pode auxiliar muito, né, nesse processo todo. E você trabalha no seu consultório com um tratamento que é o que a gente chama de balão, né? Que é um dos tratamentos que a pessoa consegue buscar um start na perda de peso. Então, seria interessante você explicar para a gente, aqui falando especificamente do balão,
Para quem que é indicado, como que funciona essa parte de saber se a pessoa é um paciente que tem uma característica que funciona com o tratamento ou não? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre o balão intragástrico, né? As indicações aí principais são para aqueles pacientes que, né, fizeram essa mudança do estilo de vida, estão num programa adequado, aí, multidisciplinar, e que não conseguiram atingir um resultado adequado, né? Então, dessa forma, a gente pode indicar o balão como uma forma, né, vamos dizer assim, de acelerar o processo de emagrecimento. Então, seria o início de uma mudança mais intensa. Então, o paciente ele vem, ele, né, é avaliado em consulta médica, a gente vai ali ver todas as indicações, contraindicações para o procedimento, né? E as indicações principais para o implante do balão intragástrico, né, seria o índice de massa corpórea, que seria o peso dividido pela altura ao quadrado, e esse índice de massa sendo acima de 27. Então a gente já pega uma porcentagem dos pacientes com sobrepeso, que é o IMC, que vai de 27 até 29,9. O balão pode ser utilizado nas obesidades que a gente diz aí intermediárias, que vai do IMC de 30 até 39,9, que seria obesidade grau 1 e grau 2. E o balão também ele pode ser indicado para aqueles pacientes que estão muito acima do peso e em alguma situação o cirurgião bariátrico pediu para aquele paciente perder uma quantidade de peso inicial para ele ter uma condição cirúrgica melhor para ir para a cirurgia bariátrica. Então eu costumo falar que o balão ele é uma técnica muito versátil. Nós podemos estar utilizando um paciente com sobrepeso, um paciente com obesidade grau 1, grau 2 ou eventualmente até numa obesidade grau 3. E como que funciona exatamente esse procedimento do balão, se a gente fosse fazer um passo a passo didático para as pessoas entenderem? Bom, o balão ele é um dispositivo de silicone, ele é implantado por endoscopia, é uma técnica tão endoscópica que ela não necessita de procedimentos cirúrgicos, com uma sedação muito semelhante à endoscopia digestiva. Pacientes que fizeram endoscopia provavelmente sabem como que é essa sedação, esse sono ali de mais ou menos aí uns 15 minutos, 20 minutos. Esse balão é introduzido por via endoscópica, nós vamos tá olhando a posição, o posicionamento desse balão pela endoscopia. Nós introduzimos ele no estômago e depois, ele estando bem posicionado, a gente vai começar a encher esse balão. Esse balão, a gente preenche ele com solução fisiológica, que é o soro fisiológico comum, que muita gente conhece também, e colocamos dentro dele também uma solução azul, que é um corante medicinal chamado azul de metileno. Esse azul de metileno, ele serve para, caso o balão venha a furar ou vazar, ter algum tipo de complicação, ele serve como um alarme. Então, a pessoa ela percebe, seja num vômito ou numa urina mais azul esverdeada, ela percebe esse azul caso o balão tenha algum problema. Após esse implante, nós vamos fazer a medicação, vamos deixar o paciente em observação e depois ele segue para casa, não tem necessidade de internação hospitalar. E depois nós vamos também indicar esse tratamento multidisciplinar para ele estar acompanhando aí na sequência, com consultas frequentes, no início, nos primeiros meses, depois a cada 2 meses. Então, para quem nunca ouviu falar e não sabe exatamente como que funciona, vamos dizer, um sistema gastrointestinal, como que o balão ajuda a pessoa a emagrecer, dar esse start num processo de emagrecimento? Bom, então depois que nós introduzimos o balão no estômago, que ele foi preenchido, esse balão ele vai ocupar um espaço lá dentro. Então, ele vai reduzir a capacidade gástrica, ou seja, quanto cabe de alimento dentro do estômago. Então, o paciente ele vai ter uma saciedade mais precoce, porque vai acabar reduzindo o espaço que o alimento fica ali dentro do estômago.
Eu costumo falar para os pacientes entenderem de uma forma melhor, de uma forma mais prática, seria como se tivesse uma quantidade grande de comida ali dentro, parada dentro do estômago. Né? Então ele vai sentir saciedade. Toda vez que ele vai fazer uma refeição, ele vai sentir uma saciedade como se tivesse já um alimento ali, né, dando essa sensação para ele. Como se fosse um estorvo, né? Tem alguma coisa ali que está ocupando um espaço que Isso. anteriormente ficava vazio. Isso. Outro ponto importante aí do balão, como ele é uma barreira mecânica, né? A comida ela vai descer de uma forma bem lenta, com mais dificuldade, e isso aumenta muito a saciedade também, né? Outro exemplo que eu costumo falar é que você imagina que uma pessoa ela toma um café da manhã, come lá, faz sua refeição e ela esteja com um balão gástrico, né? Essa comida ela vai demorar horas ali para sair do estômago. Ela vai chegar na hora do almoço, provavelmente esse alimento ainda não saiu. Né? Então ela vai sentir ainda saciada, ainda com o alimento parado ali e vai ter menos, obviamente, menos vontade de comer naquela refeição, por exemplo, do almoço. E o balão, por ele estar ali posicionado ali no estômago, no espaço, ele interfere em algum fluxo digestivo, alguma coisa, ou ele é só uma barreira mecânica? Ele diminui o trânsito, né, do estômago, ou seja, o estômago ele vai esvaziar mais devagar, mas uma dúvida muito frequente que o pessoal tem é se isso vai atrapalhar a absorção de nutrientes. Isso não acontece com o balão gástrico. Porque nós falamos assim, que o balão ele é uma técnica restritiva apenas. É diferente de um procedimento bariátrico, uma cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, além dela reduzir o estômago, né, fazendo uma restrição, ela também faz um processo de desabsorção de nutrientes. Então, o balão ele tem um único mecanismo de perda de peso, que é o mecanismo restritivo, e a cirurgia bariátrica ela tem duplo mecanismo, que seria restrição alimentar e desabsorção dos alimentos também. Que aí seria, teoricamente, um protocolo, vamos dizer assim, classificação irreversível, né? Que Sim, sim. O balão, Diferente. inclusive, você tem o tempo para usar o balão, né? Sim. O balão, quando ele foi, né, lançado no mercado, só existia o balão que ficava 6 meses no estômago. A gente hoje chama ele de balão de 6 meses, popularmente balão de 6 meses. Com o passar do tempo, né, com todos esses conceitos de obesidade como doença crônica, a gente foi vendo que quanto mais tempo o paciente tiver para tratar, melhores vão ser os resultados a longo prazo. Então, dessa maneira, foram desenvolvidos novos balões com durabilidade maior, balões que podem ficar até 12 meses no estômago. Mas passado esse tempo de indicação da marca do balão, esse balão precisa ser retirado. Até porque para aguentar esse tempo no estômago, ele tem que ser bem resistente, né? Porque ali a gente sabe que tem um ambiente totalmente agressivo, né? É um ambiente hostil, com Para certeza. qualquer material. E você comentou que ele é um silicone. É um silicone como se fosse um silicone utilizado em outros procedimentos? Isso, muito semelhante a outros procedimentos médicos. Inclusive, algumas empresas que fabricam silicone para outras áreas da medicina também fabricam, né, o balão intragástrico. Então, eles são muito semelhantes. E para alguém que não entende, que é leigo na área, esse balão, que é quando a pessoa coloca esse balão lá no estômago, tem alguma coisa que ela pode fazer que vai estragar esse balão? Alguma coisa que ela pode comer que vai trazer algum prejuízo assim ou não? Então, Lucas, isso é uma pergunta extremamente frequente no consultório. O pessoal fica preocupado, tem algo que eu vá fazer que pode prejudicar o balão, que pode furar o balão? Na verdade, não. Né? A gente, em um certo momento, aí, depois que o paciente faz o protocolo de dieta, ele começa a comer todos os grupos alimentares, não tem evidência que um alimento específico possa, né, ali perfurar o balão, né, de uma forma direta. Atividades físicas também não são contraindicadas, nenhuma delas. Então, o paciente às vezes gosta de fazer um pilates, uma dança, uma luta, fazer abdominal na academia, e isso não tem problema nenhum. Certo. Após o paciente fazer o procedimento, que você falou que é uma endoscopia, que aí é instalado o balão.
Como que funcionam os momentos seguintes da evolução do paciente? Bom, depois que esse paciente ele foi para casa, né, como eu disse antes, ele não tem necessidade de internação hospitalar, isso é feito via ambulatorial, nas clínicas que tem suporte para isso, ele vai embora para casa, ele vai com algumas medicações que a gente passa para melhorar a adaptação, dar um conforto para esse paciente, e ele entra num protocolo de dieta. Essa dieta ela pode variar de um serviço para outro, mas basicamente a gente segue as fases de dieta líquida, depois nós vamos progredindo para dieta pastosa, dieta semissólida, até chegar na dieta geral. E inicialmente o paciente tem essa recomendação de dieta líquida, é por algum fator específico de acostumar com o balão? Qual que seria esse A motivo? dieta líquida inicial, ela é principalmente para melhorar a adaptação. Quando a gente introduz o balão no estômago, o estômago ele interpreta aquilo como um corpo estranho ali dentro. Então o estômago ele fica muito contraído, o balão está bem cheinho, então fica muito difícil ali nos primeiros dias o paciente, mesmo se ele tentar ingerir algo sólido, é muito difícil, porque o espaço fica bem reduzido mesmo. Então seria no intuito até do estômago relaxar um pouquinho, se adaptar melhor à presença do balão ali. E quando a pessoa ela tá fazendo esse tratamento do balão, aí ela vai evoluindo nas fases da dieta até chegar numa dieta normal. Se a gente fosse pensar assim, vamos por um exemplo, o João. O João tinha capacidade numa refeição de comer X. Agora com o balão ele vai ter essa capacidade reduzida. E por causa da barreira mecânica, a fome e a sensação dele também vai ser reduzida. Sim, o balão, além dos mecanismos, como eu disse, dessa parte mecânica, né, de reduzir a ingesta alimentar, ele também proporciona algumas mudanças neurohormonais, né, no estômago, né, mandando mensagens para os nossos centros aí do apetite, controlando um pouquinho mais. Então é muito comum no início, principalmente do tratamento, o paciente não sentir fome. Né? Conforme ele vai se adaptando mais ao balão, chegando na fase de dieta já geral, passado um mês aí do implante, ele já vai sentindo um pouco mais de fome, mas mantendo aquela restrição de quantidade ingerida. E o que são os principais efeitos adversos e colaterais de quando faz esse protocolo? Bom, no início, quando tem essa fase da adaptação que a gente estava comentando agora há pouco, né? O estômago, como ele está muito contraído, é muito comum as náuseas e vômitos. Então a gente fala aí que acima de 90% dos pacientes que implantam balão, eles vão ter esses sintomas iniciais de náusea, vômito, desconforto, sintomas de refluxo, queimação epigástrica, até dores abdominais também são muito frequentes. E como, né, os vômitos ali são intensos, principalmente nos primeiros dias, o paciente pode sim desenvolver um quadro de desidratação. Então ele precisa sair muito bem orientado com essa dieta líquida, com os remédios para ajudar nessa fase de adaptação dele. Né? Então eu diria aí que no início, né, esses sintomas iniciais, né, são bem desconfortáveis e a questão da desidratação pode, né, em algum momento aí tá presente. E na sua experiência do consultório, Dr. Rafael, vamos separar em dois grupos. As pessoas que colocam o balão e conseguem ter uma perda de peso e manter essa perda de peso, e as pessoas que colocam o balão e acabam não dando certo vamos dizer, essa intervenção para perda de peso e depois manutenção. O que você vê de diferença entre esses dois perfis de pacientes? A gente sabe, né, Lucas, que tem muita coisa própria do paciente que pode interferir. Tem a questão genética, a questão metabólica, hormonal. Então, isso por si só, né, é uma coisa que pode acabar dando essa diferença. Tem pacientes que têm uma facilidade maior para perda de peso, outros têm uma dificuldade. Mas o que a gente vê na nossa prática clínica é que aqueles pacientes que conseguem manter um protocolo de acompanhamento, um protocolo dietético, um protocolo de atividade física, né, de uma forma rotineira, de uma forma regular,
são os pacientes que têm resultados melhores, né? Então é aquilo que a gente falou, que é a mudança do estilo de vida. Isso aí que eu vejo na prática é o que faz mais diferença aí para o resultado positivo do paciente. Doutor Rafael, quando a gente fala em emagrecimento, muitas vezes a gente vê as pessoas, elas acabam focando muito no numerar o peso, né? Às vezes elas ficam até ansiosas para ter uma perda de peso, quanto mais melhor, quanto mais rápido for, melhor. Como que você vê isso aí na sua prática clínica com os pacientes que fazem a intervenção? O que a gente mais vê são os pacientes, né, preocupados com a balança. Eles querem ver, né, a balança ali cair. Mas a gente sabe, né, que é muito além disso, né? Os benefícios com o emagrecimento, eles são diversos. Então, uma perda de peso aí de 10%, né, do peso corporal total, já reduz gordura no fígado, melhora a esteatose hepática, reduz risco cardiovascular, reduz o risco de diabetes. Então, são ganhos que muitas vezes os pacientes não conseguem enxergar isso, porque eles estão muito focados nessa perda de peso, né? Da balança mesmo, né? E o próprio tratamento do emagrecimento, a perda de peso não é uma perda contínua o tempo inteiro, né? Ah, sim. Isso pode variar também de paciente para paciente, né? Mas a gente sabe que a perda de peso inicial, quando ela é mais rápida, hoje em dia a gente considera isso um fator positivo. Por muito tempo se pensou o contrário, né? Mas a gente sabe que isso incentiva mais o paciente. A gente tem que aproveitar esse início aí da dieta líquida, dieta extremamente restritiva, né? Que o paciente costuma perder muito peso no início. Então, isso dá um foco maior, dá um ânimo maior para o paciente, e depois a gente sabe que é mais fácil a gente, né, tratar um paciente dessa forma. Mas não é nada perdido quando o paciente inicia também com uma perda de peso menor, mas ele consegue mudar o estilo de vida, ele está empenhado no tratamento dele, e a gente consegue aí mês a mês ir perdendo, né, de uma forma mais gradual aí, e isso também tem uma importância muito grande. Você visualiza que as pessoas elas tendem a desanimar depois que estabiliza o peso no processo? Existe muito isso, né, o chamado efeito platô. Então, em algum momento do tratamento, né, isso aí, diferença aí de gasto energético basal com a quantidade, né, que a pessoa está ingerindo aí de calorias, né? Então, cada vez mais a pessoa vai comendo, ela vai ingerindo mais calorias, vai se adaptando melhor ao balão, né? E naturalmente a taxa metabólica basal vai caindo, porque o paciente está perdendo peso. Então, esse déficit calórico ele tende a ser menor, às vezes até a zerar, né? Então, é o chamado efeito platô. Isso acontece em todas as técnicas hoje, né, utilizadas aí para o tratamento da obesidade. E o paciente nessa fase ele pode sim desanimar um pouco, mas é hora da gente começar a resgatar. Por isso que é importante, né, aquele acompanhamento, as consultas frequentes com a gente, porque é nesse momento que ele vai precisar de apoio, vai precisar de apoio psicológico, nós precisamos resgatar esse paciente nessa fase. Então entra muito o trabalho de vocês, mudança de treino, dar um incentivo maior para o paciente e eventualmente até prescrição de alguns medicamentos que podem sim estar associados aí com o tratamento com o balão gástrico. Então nessa linha a gente tem várias opções aí que podem ser utilizadas. E aí deu o tempo lá, 6 meses, um ano, dependendo da técnica que foi feita. A partir do momento que a pessoa retira esse balão, como que ela se adapta novamente vamos dizer, a uma vida sem o balão? Ela vai sentir uma fome a mais do que ela tinha? Ela vai ter alguma diferença em como ela deve seguir vamos dizer, a rotina dela alimentar? Como que você vê isso? Depois que terminou o tratamento com o uso do balão e nós vamos explantar esse balão, né, a gente não vai ter nenhuma modificação, né, ali em relação à anatomia do paciente. Então, o estômago ele é do mesmo tamanho, ele não fica nem maior nem menor do que ele era antes.
A única coisa é que o paciente vai perder aquele mecanismo restritivo que ele tinha durante o tratamento com o balão gástrico. E é aí que entra a importância, né, da mudança que a gente tanto falou aqui no início do programa. Então, esse paciente ele tem que estar assim, vamos dizer, com a cabeça diferente, ele tem que estar com novos hábitos, focado no acompanhamento nutricional, manter esses acompanhamentos depois da retirada do balão. Né? Então, como dito no início, a obesidade é uma doença crônica e ela demanda tratamento para sempre. Porque eu acredito que se deixar os pacientes, tem paciente que não ia querer tirar, né? Pra ficar com essa barreira mecânica. Tem, isso acontece, existem alguns pacientes que estão gostando do tratamento e ficam até um pouco receosos na retirada, com medo do reganho de peso. Tem opção também, né, em alguns casos, do paciente ele pode, se ele quiser manter ou colocar um balão novo, isso também é uma possibilidade. Mas eu creio aí, no meu ponto de vista, que essa mudança que o paciente fez durante o tempo que ele ficou com o balão, que ele deve manter depois e permanecer focado, né, nesse tratamento multidisciplinar. Porque como você falou, é uma doença crônica, então os tratamentos para doença crônica devem ser mantidos teoricamente para sempre. Sim. E 6 meses a um ano, né, que a gente falou, é um tempo, porque você vai ter que reavaliar os hábitos, propor mudanças, vai ter falhas dessas mudanças, vai ter que voltar e reestabelecer essas mudanças. Então não é uma coisa que em uma semana, um mês a pessoa vai resolver, né? Muitas vezes esses hábitos estão há décadas com a pessoa. Sim. Então eu costumo também usar essa frase que eu falo: o tempo do balão gástrico é uma janela de oportunidades, né? Então é ali que o paciente tem que trabalhar essas mudanças, tem que focar muito. É uma fase que ele está com o balão ali, né, fazendo a restrição para ele, ajudando no acompanhamento nutricional, dando um impulso para ele, e então tem que aproveitar muito sim esse período do balão. Porque até com algumas outras técnicas que o pessoal tem usado hoje, buscando emagrecimento, eu vejo que quando o profissional não passa essa consciência para o paciente ele vê a ferramenta como uma muleta, né? Como se fosse uma prótese. Eu machuquei a perna, eu vou usar isso aqui para sempre e minha vida vai seguir normal, né? Uhum. E quando a gente está falando de uma remodelação de hábitos, né? O que vai sustentar isso, né? São os hábitos, né? É interessante ter uma oportunidade de um restart, né? Igual a gente falou, né? De potencializar, principalmente se a pessoa já está em quadros inflamatórios mais graves, que pode trazer até mais riscos, né? Mas não é isso que vai só isso segurar, né? Tipo, salvar a pessoa, né? E é interessante porque você tem essa consciência já com os pacientes, doutor Rafael, de trazer o raciocínio como um todo, né? E eu tenho certeza que isso aumenta a eficácia do tratamento, já traz um panorama real para a pessoa, porque senão a pessoa nunca vai querer tirar o balão. Ela nunca vai querer. Exatamente. Então eu procuro, né, incentivar essas pessoas, né? Eu acompanho no meu consultório, eu costumo cobrar isso do paciente, quem é o nutricionista que está te acompanhando, como é o nome dele, esses feedbacks, né, que a gente acaba fazendo. Você tem alguns pacientes que a gente, né, acompanha junto e a gente costuma aí trocar essas informações. Então é muito importante essa aproximação da equipe multidisciplinar, né? A gente tem algumas clínicas, né, que já tem essa possibilidade de ter tudo isso num local só. Isso facilita um pouco, de certa forma, mas o mais importante é ter um profissional que vai estar, né, acompanhando, fazendo toda essa manutenção e orientando o paciente nessas diversas áreas aí que ele vai estar seguindo. Para quem tem dúvida sobre se o balão é um método seguro, adequado para ela, o que você poderia falar nessa parte? Porque a gente vê muito hoje tratamentos para obesidade. Aí as pessoas soltam um tratamento, só que não foi muito bem estudado, e daqui a pouco começa a aparecer algumas coisas meio estranhas, até para remédios tradicionais, né? Então eu vejo que existem bastante pessoas que às vezes pensam assim, poxa, eu nunca ouvi falar, né, em tal ferramenta,
que eu posso pensar sobre isso? O que você poderia dizer para essas pessoas que têm essa dúvida sobre segurança de um tratamento como esse? O balão gástrico, hoje ele é considerado uma técnica minimamente invasiva, né? Não quer dizer que ele é isento de risco, mas perto de outros procedimentos, ele possui riscos muito, muito baixos, né? Principalmente porque não demanda cirurgia, o procedimento é feito por endoscopia, como a gente já comentou aqui um pouquinho, não tem necessidade de internação hospitalar e não tem a necessidade de uma anestesia geral. Então, o procedimento é feito com uma sedação muito semelhante a procedimentos como endoscopia e colonoscopia. Então, dessa forma, se a gente não vai fazer uma internação, nós não vamos fazer cortes abdominais, não vamos internar, então, consequentemente, o índice de complicações de um procedimento desse, naturalmente, ele já vai ser muito baixo, né? Então a gente tem que, né, pensar dessa forma, né, para entender um pouquinho sobre a segurança do balão. E também o balão gástrico é um procedimento que já está aí no mercado há mais de 20 anos, né? Então é utilizado no mundo todo, tem aprovação por todos os órgãos aí, né, responsáveis pela fiscalização da parte da saúde. Então, dessa forma, eu considero sim como uma técnica bastante segura. Doutor Rafael, então aí a gente falou de uma indicação, de como que seria o procedimento, né, o tempo que a gente tem de uso, né, da técnica, e a retirada, como que funciona esse momento da retirada? Bom, a retirada do balão ela é muito semelhante, né, ao procedimento da colocação. Então, é feito tudo através de endoscopia, é feito com uma sedação, não demanda anestesia geral. Então, após a sedação, a gente passa o aparelho de endoscopia, chega até, né, a região do estômago, onde a gente localiza esse balão. Através de alguns materiais específicos, existe uma agulha especial que a gente, né, passa através do próprio aparelho de endoscopia, nós vamos murchar completamente esse balão. Depois que ele está bem murcho, bem vazio, a gente tem também um material de apreensão para poder retirar esse balão pela boca mesmo, né? É muito importante aí destacar também que o sucesso do procedimento, da retirada, vai muito, né, da colaboração do paciente em realizar todo, né, as orientações que a gente costuma passar. Então, a retirada ela precisa ser feita com 2 dias de dieta líquida para ficar bem, vamos dizer assim, limpa a cavidade gástrica, para que não fique nenhum resíduo alimentar, para que o procedimento fique bastante seguro. E aí, depois que a pessoa fez a retirada, manter os hábitos que ela conseguiu construir nesse tempo, né, bons hábitos, teoricamente, e aproveitar, né, esse aprendizado que ela teve, né, nessa época, com esse, vamos dizer assim, com essa ajuda do balão para ter uma perda de peso mais agressiva, principalmente no início, né? Sim. E depois que a pessoa ela retirou o balão, vamos pensar assim, o estômago ele não teve alteração nenhuma porque não teve nenhuma alteração mecânica. E a parte de saciedade da pessoa, ela volta, ela pode ter, as pessoas têm, principalmente as pessoas têm medo, né, de ter um descontrole de saciedade, esse tipo de sintoma. Isso pode acontecer, principalmente por fatores psicológicos, né? Então, a pessoa ela pode ter ficado em um tempo muito grande em dieta restritiva e achar que aquele tratamento terminou, acabou por ali, e aí ela vai tentar compensar aquilo depois, né? Querer comer um pouco mais, né? Então, aí que entra também, como a gente comentou do tratamento multidisciplinar, né? Entra muito o acompanhamento psicológico. Acho de extrema importância nisso, durante o tempo que a pessoa está com o balão, para justamente a hora que retirar, ela não ter esses gatilhos aí que levam ela, né, a comer mais, né? Mas de uma forma ali, vamos dizer, mecânica, anatômica, não vai ter mudança alguma no estômago. É importante ter todo esse processo para a pessoa não ter esse medo, né, da hora da retirada, né? Porque esse medo pode trazer inseguranças e vira a pessoa ter um reganho ali só por causa do medo de tirar o balão, né? Sim, com certeza. Certo. Então,
o balão hoje é uma estratégia que pode ser utilizado em alguns casos, como a gente falou da recomendação, e sempre qualquer caso que a gente fala aqui de alternativa à obesidade e emagrecimento vai estar atrelado a bons hábitos, né? Não tem como a gente separar isso. E o importante é que a pessoa consiga desenvolver os bons hábitos com a alternativa do balão e também para a vida como um todo, né? Porque nenhuma alternativa, seja remédio ou intervenção ou às vezes até questões metabólicas, vão substituir bons hábitos, né? Sim. Doutor Rafael, então aqui eu acredito que esclareceu bastante a gente sobre esse assunto do balão, que é um assunto que, por mais que você falou que é uma estratégia já com 2 décadas, né? Ainda é uma estratégia que muitas pessoas não têm conhecimento. E também trazer isso de uma forma construtiva, né? Que traz as pessoas a refletirem sobre o tratamento, sobre as mudanças que são importantes fazer junto com o tratamento, para que a pessoa tenha uma manutenção dessa perda de peso. Isso é muito interessante nos dias de hoje e para a área da saúde como um todo. Agradeço a sua participação aqui, acredito que foi bem esclarecedor, os assuntos que a gente falou, e vai trazer bastante informação para quem nos ouve e nos assiste. Eu que agradeço, Lucas. Estou à disposição. Quem precisar, quiser conhecer meu trabalho, pode seguir nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, também estou à disposição. Lá tem também um WhatsApp para as pessoas aí poderem tirar suas dúvidas, né? Outras coisas que de repente surgirem que a gente não comentou aqui no podcast. Então, estou aí para responder a todos. Muito obrigado. Isso aí.